Bom dia, pessoal, tudo bem? Por que que estão tão calados hoje? Bom dia, Rafa. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Sim, prof. Esperar mais um minutinho, ver se chega alguém. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem, Rafael? Tudo. Parabéns para vocês pelo Dia do Estudante. Que Deus abençoe. Que vocês consigam conquistar todos os seus sonhos através do estudo, do conhecimento. Eu nem sabia que hoje era dia de estudante. Sim. Será que somos só nós? Acho que sim, prof. Pois é, acho que vamos iniciar, né? Deixa eu abrir o livro de vocês aqui, se a gente for precisar dele. Conseguiram fazer a tarefa, gente? Tá. Qual que era a página mesmo, prof? Era a página 179. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre média aritmética e média ponderada, tá? Mas antes, a gente vai fazer a correção da tarefa que ficou. E eu vou fazer mais um exercício daquele ali de gráficos com vocês, que é o número 2 da página 180, tá bom? Então, vamos começar lá pela página 179, fazendo a nossa correção. Depois, a página que nós vamos fazer, média aritmética e média ponderada, vai ser página 183 a 185, tá? Para vocês já ficarem sabendo. Então, aqui, gente, o primeiro exercício, ele dizia o seguinte: observe a tabela. População mundial estimada de 2011 a 2015. Então, no ano de 2011, a gente tinha uma população de 7 bilhões, 43 milhões, 8.586 pessoas. Em 2012, 7 bilhões, 128 milhões, 176.935. Em 2013, 7 bilhões, 213 milhões, 426.452 pessoas. Em 2014, 7 bilhões, 298 milhões,
453.033 pessoas. Em 2015, a população mundial estimada era de 7.383.008.820 pessoas, certo? Aí o nosso exercício pergunta: qual era a população mundial em 2012? Em 2012, a população mundial era de 7.176.935 pessoas. E a letra B diz o seguinte: qual é a diferença entre a população mundial de 2015 a 2011? Diferença, o que a gente tem que fazer? Uma subtração. Então, nós vamos pegar aqui 2015, vou fazer aqui, tá? Que são 7.383.008.820 menos 2011, né? 7.043.008.586. Só um minutinho que tem alguém tentando entrar. Bom dia, Mariana. Continuando aqui, então vamos fazer a nossa subtração para determinar a população a diferença de população de 2015 e 2011. Então, aqui vai ficar 4, 11 tira 8, vai ficar 3, 7 tira 5, 2, 8 tira 8, 0, 0, 0, 3 tira 3, 0, 8 tira 4, 4, 3 tira 0, 3, 7 tira 7, 0. Então, a diferença entre a população de 2015 para 2011 foi de quanto? Diferença de 340 milhões e 234 pessoas. Conseguiram acertar aí? Quem fez? Quem não fez? Não prof. Oi. Aquele 7 ali, o primeiro, é de 7 bilhões? Bilhões, aham. Ah. Olha aqui, ó. Nós temos aqui 1.000, milhões, bilhões. Entendeu? Aqui é unidade simples, lembra? Uhum. Unidade simples. Aqui, unidades de milhar, né? Classe de milhar. Aqui, classes de milhão. E aqui, classe dos bilhões. Entendi. Entendeu, Rafa? Lembrou? Uhum. Então, é 7 bilhões. É muita gente, né? Não dá nem para imaginar tudo isso. Então, vamos lá. A letra C dizia: complete o gráfico de barras de acordo com os dados apresentados, aproximando a população de cada ano para as centenas de milhões mais próximas. Então, como é difícil para a prof desenhar, aqui a prof já trouxe o gabarito do exercício, tá? Então, a primeira coisa que a gente tinha que preencher era o título do gráfico, né? Que de acordo com a tabela, população mundial estimada de 2011 a 2015. É o mesmo título. Aí aqui, a nossa variável é o ano, certo? E na horizontal, a gente tem que colocar o que nós estamos medindo aqui? A população em bilhões. Então, aqui nós temos população em bilhões. Aí ele pediu para arredondar para a centena de milhão mais próxima. Então, aqui, ó, em 2011, a gente tinha 7 bilhões e 43 milhões e alguma coisa, certo? Então, a centena mais próxima vai ficar o quê? 7 milhões, certo? Porque a gente está arredondando para a centena de milhão mais próximo. Como é menor que 100, então a gente arredonda para 7 bilhões, ok?
Agora aqui, em 2012, a gente tem 7 bilhões e 128 milhões. Então, a centena mais próxima dos milhões é o 100 milhão. Então, a gente arredonda para 7,1 bilhões, ok? Porque o 128 é mais próximo de 100 do que de 200 milhões. Em 2013, a nossa população é de 7 bilhões 213 milhões e alguma coisa. Então, a gente arredonda para os 200 milhões. Então, vai ficar 7,2 bilhões. Em 2014, nós temos uma população de 7 bilhões 298 milhões. Então, 298 milhões é mais próximo de 300 milhões. Então, 7,3 bilhões. E em 2015, nós temos uma população de 7 bilhões 383 milhões. Então, 383 milhões é mais próximo de 400 milhões do que de 300. Então, a gente arredonda para 400. Por isso, 7,4 bilhões de pessoas, tá? Então, assim, a gente consegue marcar todas as populações, todos os anos, né? A população de todos os anos. Só um minutinho, gente. Bom dia, Guilherme. Então, quem não fez, vai colocando aí em dia. Conseguiram entender? E aqui também, ó, importante colocar no gráfico a nossa fonte, que é a mesma fonte, né, que foi referenciada na tabela, ok? Então, sempre, gente, título e fonte. E, lógico, nos eixos a gente tem que identificar a grandeza que está sendo medida ali, né, as variáveis que estão sendo usadas. Posso mudar a página? Sim, prof. Tá. Agora, como eu falei com vocês, eu vou fazer o exercício 2 também, para a gente ver a questão do gráfico de setor ali. Então, diz assim, o exercício 2, vocês não fizeram, porque a prof não pediu para fazer, então vocês podem me acompanhar agora e me ajudar a resolver também. O gráfico apresenta informações a respeito do Produto Interno Bruto, o PIB nacional. A região Sudeste teve a maior participação no PIB em geral. Em qual ano? Então, a região Sudeste. Qual foi a maior participação do Sudeste no PIB nacional? Em que ano isso aconteceu, gente? Observe aqui, ó. Então, nós temos aqui o nosso gráfico. 2011, prof. Isso, participação das grandes regiões no PIB nacional de 2010 a 2012. Nós temos aqui nossas regiões, né, do Brasil, e aqui a porcentagem de participação. Então, nós temos a nossa legendinha. O verdinho, a barra verde, representa o quê? 2010, a barra azul, 2011 e a barra amarela, 2012. E olhando na Sudeste, assim como o Rafael disse, o ano que essa região mais participou foi no ano de 2011, com 55,41%. Então, aqui o ano de 2011. Só um minutinho, tem mais alguém tentando entrar. Bom dia, Gabriele. Agora, na letra B, qual região apresentou o maior crescimento na participação do PIB de 2010 a 2012? Em seu caderno, calcule quanto foi esse crescimento em porcentagem. Então, como que eu vou fazer para calcular essa diferença de 2010 a 2012? Gente, pegando o total de 2012 menos o total de 2010, né? Fazendo a diferença entre essas quantidades. Então, se a gente fizer essas diferenças aqui... Prof, eu acho que é o Sul. É o Sul? Você acha que é o Sul que foi quem mais cresceu?
Então, vamos calcular ali. Então, aqui a gente vai ter que fazer essa diferença aqui de 55,19 menos quanto? Menos 55,39, né? Aqui vocês viram que em 2010 o Sudeste foi maior a participação do que em 2012. Então, aqui por isso que a gente fez a inversão ali, tá? Então, aqui vai ficar 0, vai ficar 2, aqui vai ficar 0, 0. Então, na verdade, no Sudeste teve um decréscimo, né? Teve um decréscimo aqui na porcentagem. Então, diminuiu, porque essa aqui é a de 2011. Então, ele diminuiu 0,2% na participação do PIB. Agora, vamos ver a região Centro-Oeste. Então, nós vamos pegar 2012, aqui é a Sudeste. Vamos fazer Centro-Oeste aqui. Vou colocar assim, só para a gente saber, tá? Então, aqui vai ser 9,8 menos 9,3, que vai dar 5,0. Então, foi um crescimento, né? Então, vou pôr mais aqui porque é crescimento. Um crescimento de 0,5%. Agora, vamos ver a região Sul, Rafael. Você falou que foi a região Sul, né? Ó, em 2010, ela participou em 16,51%. Em 2012, ela participou em 16,18%. Aumentou ou diminuiu? Rafa? Diminuiu, prof. Teve um decréscimo, né? Então, com certeza, não foi a região Sul que participou com a maior porcentagem, que teve um aumento, né, de porcentagem em relação a esses anos. Então, vamos fazer lá, aqui vai sobrar 3, 4 tira 1, sobra 3, 0, 0. Então, ó, o Sul teve um decréscimo de 33%, ele caiu 33%, certo? Então, vou até pôr o menos aqui para a gente saber que foi que diminuiu. Agora, aqui no Nordeste teve 13,56 em 2012. Deixa eu pôr aqui, ó, 2010, para a gente saber, né? E aqui, 2012. Como é decréscimo, a gente já vai saber que é isso, né? Então, aqui, em 2010 foi 13,46. 13,46. Então, no Nordeste teve um pequeno aumento, né? Deu quanto de aumento? 0,1% de aumento. E para a gente terminar aqui na região Norte. O Norte também teve um decréscimo, né? Ó, 2010, a participação foi maior do que em 2012, que foi de 5,27. Então, aqui nós vamos ter 7, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, teve um decréscimo de 0,07% de participação no PIB aqui no Norte, tá? Nordeste, deixa eu ver. Então, agora analisando as diferenças aqui. Qual região teve maior participação em relação? Teve um crescimento? Qual que foi? A região que mais cresceu na participação do PIB? A região Nordeste? Não, ó. Nordeste, aqui teve 0,1%. Centro-Oeste? 0,1%. Foi Centro-Oeste, ó, que é 0,5%, é 0,5%. Entendeu, Rafa? 0,5% é maior que 0,1%. Então, a região com maior participação foi a região Centro-Oeste. Com quanto, gente? Com 0,5% de aumento, ok? Quais regiões diminuíram sua participação no PIB de 2010 a 2011 e de 2011 a 2012? Então, de 2010 para 2011, o que nós temos que fazer? Vamos ter que observar aqui, né? Ó, 2010 para 2011, a região Sudeste aumentou, tá? Então, a região Sudeste aumentou. De 2010 para 2011, a região Centro-Oeste também aumentou.
De 2010 para 2011, a região sul diminuiu. Então, aqui primeiro sul, 2000, deixa eu pôr o ano aqui para a gente não se perder depois. Então, 2010 a 2011. Então, nós temos aqui primeiro a região sul, depois de 2000, Nordeste, de 2010 para 2011 também diminuiu. Então, aqui, Nordeste, e aqui aumentou. Então, Nordeste. Agora, vamos lá, de 2011 a 2012. Vamos ver quais regiões tiveram um decréscimo. Então, aqui, ó, de 2011 a 2012, a região Sudeste teve uma queda, certo? Então, Sudeste ali. Agora, vamos ver quem mais. O Centro-Sul teve um acréscimo, aumentou. A região Sul, de 2011 para 2012, também diminuiu um pouco aqui a porcentagem. Então, também vamos entrar aqui, Sul. Nordeste, 2011 a 2012, aumentou. E o Norte, de 2011 para 2012, ó, também teve um decréscimo. Então, e Norte. Então, as nossas regiões que tiveram um decréscimo em 2011 e 2010 foi Sudeste, Sul e Norte. Posso passar a página ou tem alguém copiando? Ô, prof, Oi. tem 202 milhões de habitantes. Tá menos do que eu imaginava, viu? Posso pular a página? Pode. Rafael, tá copiando? Sim, pode passar, prof. Pode passar, prof. Então tá, obrigada. Agora, aproxime a porcentagem de participação de cada região no PIB nacional em 2012, a unidade mais próxima e complete o gráfico de setor. Então, primeira coisa que nós temos que completar no nosso gráfico é o título, certo? Se vocês observarem, a nossa região centro-oeste já está marcada no gráfico, a região sul também, e a região sudeste também já está marcada aqui a participação dela no PIB. Então, falta para a gente marcar a região nordeste e a região norte. Então, vamos ver lá como que era o título do nosso gráfico, gente. Falem aí para mim, vocês estão com a apostila aberta. Participação. Olha na tabela. Onde que sai o título do gráfico? Da tabela. Participação do quê? Das grandes regiões. Do PIB? Das grandes regiões do PIB? No PIB. Em 2000, nacional, né? Em 2010 a 2012. Acho que é só de 2012 esse. 2012, ó. Porque ele pede aqui no ano de 2012. Tá, Rafa? Uhum. Senão seria o crescimento, seria diferente o título, tá? Então, agora vamos lá. Eu vou olhar aqui na minha, que tá em 2000, a região Nordeste, em 2012, teve uma participação de 13,56%. E o nosso exercício pede para a gente arredondar para a unidade mais próxima. Então, 13,56 está mais próximo de quanto? De 14, né? A unidade mais próxima é 14. Então, aqui vai ser 14%. Por que 14, prof? Porque 56 é mais próximo. Se eu somar aqui, vou precisar 40,44 para chegar em 14. E para chegar em 13, eu tenho que diminuir 0,56. Então, para chegar na unidade maior, é mais próximo do que para voltar para 13. Beleza? E o Norte, em 2012, Norte, teve 5,27%. Então, nesse caso, ó, o 2 aqui é menor que 5, então a gente vai arredondar para baixo. Então, é aproximadamente 5% em unidades inteiras, tá? Agora, vamos lá. Gente, um detalhe. Se vocês observarem esses risquinhos aqui, o nosso gráfico de setor, ele está dividido em 100 partes iguais. Então, para que eu possa marcar a região Nordeste aqui, o que eu vou fazer?
eu vou simplesmente contar quantos? Vou contar 14 risquinhos desses para delimitar a minha parte, tá? A minha porcentagem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? O meu setor vai ser limitado aqui. Olha que beleza que é para a prof fazer isso. Tentar. Aí. Ficou bom até, né? Então, esta região aqui representa quem? O Nordeste. Então, vamos marcar aqui, vamos pintar essa região de uma cor diferente, para a gente determinar a nossa região Nordeste. Está tudo aqui dentro de uma mesma cor. Vou pegar a lilazinha aqui. Então, vamos fazer como isso aqui? Vamos fazer assim. Vamos ranhurar essa região. Então, a nossa região Nordeste, para a gente preencher a nossa tabela ali. Aí vocês fazem com mais capricho, né? Porque aqui para a prof é mais complicadinho. Então, nossa região Nordeste, beleza? Agora, o que sobrou aqui, ó, se a gente contar, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, que representa quem? O Norte. Então, vamos terminar de preencher aqui, vou fazer de vermelho, tá? Vamos fazer diferente esse. Então, para preencher o nosso gráfico, vai ficar mais ou menos assim. Então, vamos fazer aqui a nossa legenda. Isso. Então, assim, a gente faz a correspondência, tá? Então, era isso que ele pedia. Agora, a gente vai marcar aqui nossas porcentagens. Aqui foi quantos por cento? 14%, né? Aqui foi 5%. Olhando lá no nosso gráfico, o Sudeste foi 55,19%. Então, é mais próximo de 55%. Então, aqui é o nosso Sudeste, então, com 55%. A nossa região Centro-Oeste foi 9,8%. Então, Centro-Oeste vai ser quantos por cento? 10%. E a nossa região Sul foi 16,18%. Então, aproximadamente 16%. E assim, ó, nós temos o nosso gráfico de setor, que representa a participação das grandes regiões do Brasil no PIB nacional em 2012. Se viessem sempre assim, já prontinho, ficaria fácil de resolver, né? Conseguiram entender, pessoal? Conseguiram fazer ali? Entendi, prof. Tranquilo, então? Então, vamos lá. Posso mudar de página? Tem alguém copiando? O exercício 13 eu não fiz aqui com vocês, porque eu vou deixar de tarefa depois, tá? É mais ou menos nesse estilo. Eu quis fazer o 2 para vocês observarem como que vocês iam fazer o preenchimento do gráfico, do gráfico que ele vai pedir ali na página 181, tá bom? Então, agora vamos lá, gente, para a nossa matéria nova. Nova, nada, né? Porque a gente sempre está falando de média praticamente todos os anos. Só um minutinho. Bom dia, Gabriel. Perdeu o horário hoje? Então, aqui. Então, média aritmética e média ponderada. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Aqui, o nosso livro está trazendo isso assim, como se fosse duas coisas diferentes, usando média aritmética e média ponderada. Mas, na verdade, a gente diz que média aritmética, a gente tem dois tipos de média aritmética. A média aritmética simples, que o nosso livro está tratando como média aritmética, tá? E nós temos a média aritmética ponderada, ok? Então, as duas são médias aritméticas. Porém, uma é simples, que nós estamos tratando no nosso livro como média aritmética, tá? E a média aritmética ponderada, que nós vamos tratar como média ponderada, beleza? Mas a aritmética é válido nas duas, tá bom? Então, a prof até fez questão de fazer isso aqui, ó, média aritmética simples. O que é uma média aritmética simples?
ou simplesmente média simples. A média simples, gente, ela é obtida ao realizarmos a soma finita dos termos numéricos de um conjunto, dividindo o resultado pelo número total de termos que compõem esse conjunto. Sempre que a gente está na sala, a prof já fez com vocês. Por exemplo, se eu quero calcular a idade média da turma do 8º ano, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as idades dos alunos do 8º ano, somar todas essas idades e dividir pela quantidade de alunos que a gente colocou lá as idades, tá? Então, vocês são em quantos alunos? Em 14 agora, né? Então, para eu calcular a média aritmética da idade do 8º ano, eu tenho que pegar as 14 idades, somar todas elas e dividir o resultado dessa soma por 14. Isso é calcular a média aritmética simples. Me ajuda, dá um exemplo aí para a gente calcular uma média. O Rafael, esse mês, no nosso primeiro trabalho, no nosso primeiro kit, tirou 80, certo? E no segundo kit, ele tirou 70. Qual vai ser a média, né? A nota final do Rafael no segundo bimestre em matemática? 75? Então, eu tenho o quê? 2 avaliações, não tenho? Então, a média do Rafael vai ser o quê? 80 mais 70 dividido por 2, que vai ser quanto, Rafa? 75? 75. Então, a média do Rafael, se ele tivesse tirado, né, essas notas, seria de 75. Então, esse é um cálculo que a gente usa fazer, principalmente a média final, né? A média anual. A gente soma todos os bimestres e divide por 4, que é o tempo que a gente trabalha. Divide o ano em 4 bimestres. Então, soma todas as notas bimestrais e divide por 4. Fazendo o que, então? O cálculo da média simples, ok? Então, esse é um exemplo de média simples. Então, aqui a prof trouxe uma fórmula geral, né? Então, nós temos que a média simples é igual a primeiro valor, x1, x2, mais x3, mais o xn, ou seja, todos os valores que você tem, né? Dividido por n, que é a quantidade de valores que você está somando, certo? Então, MS, média aritmética simples, x1 mais x2 mais x3 mais xn, soma dos termos numéricos, e n, o total de termos da nossa amostra. Simples assim. Então, média simples, soma tudo que você tem e divide pela quantidade de valores somados. Beleza? Não tem segredo, né? Aí nós temos a média aritmética ponderada. O que difere da média aritmética ponderada para simples? A média aritmética ponderada, gente, é calculada pela soma dos resultados da multiplicação de cada termo numérico do conjunto pelo seu respectivo peso. O valor encontrado na soma deve ser dividido pela soma dos pesos. Prof, o que são pesos? Por exemplo, quando eu dou uma avaliação para vocês, lá na prova está sempre valendo 100, certo? Só que lá nas minhas anotações, eu atribuo pesos. Por exemplo, a P1 tem peso 4, a P2 tem peso 4 também, e a nota livre tem peso 2. Ou seja, são valores proporcionais, né? A nota de vocês vão ser proporcionais aos pesos que eu atribuí para eles nas minhas anotações. Então, a média do meu aluno vai ser o quê? A nota que ele tirou na prova, vezes o peso dela, dividido pela soma dos pesos. Então, por exemplo, o Luan fez a P1 e tirou lá na prova dele 90. Fez a P2 e não foi bem, tá, Luan? Tirou 50 na P2. E fez todas as tarefas. Então, na nota livre, o Luan fez tudo. Então, ele tirou 100, certo? Só que agora eu vou calcular a média do Luan. Se eu fosse calcular a média simples, o que eu ia fazer? Somar todas e dividir por quanto? E dividir por 3.
estaria feita a média do Luan, se fosse a média simples. Porém, o meu sistema de avaliação, eu uso a média ponderada. Então, para a P1, aqui é a nota e aqui é o peso, tá? P1 tinha peso 4, P2 tinha peso 4 e a nossa nota livre, peso 2. Então, eu vou calcular a partir disso aqui a média do Luan. Então, a média do Luan vai ser P1 vezes o peso mais P2, que foi 50, vezes o peso, mais nota livre vezes o peso, dividido pela soma dos pesos atribuídos. Então, 4 mais 4 mais 2, certo? Então, a média do Luan vai ser 90 vezes 4, dá 0, dá 36, 360, mais 4 vezes 50, 20, 200. Mais 2 vezes 100, que é 200. Dividido por quanto? 4, 8, 10. Dividido por 10. Então, a média do Luan vai ser 360 com 200, 560. Com mais 200, 760. Então, 760 dividido por 10. Cortando aqui, então, a média do Luan, através dessa nota, né, desse meu sistema de avaliação, ficaria como 76, ok? Então, se vocês calcularem aqui, ó, com média simples, quer ver como vai dar diferença? 100 mais 90, 180. 180 mais 50. Oi? Você pode aceitar o Pedro, ele tá com a internet dele tava muito ruim, dele não tava conseguindo entrar. Tá, mas não teve chamada, vocês ouviram? Não ouvi chamar. Vamos ver se ele está ali esperando. Bom dia, Pedro. Então, vamos calcular a média do Luan se eu usasse a média simples. Como que ficaria essa média do Luan? Então, aqui nós teríamos lá 190 mais 50, 240. Então, 240 dividido por 3. Então, se eu usasse média simples, olha como o Luan ia sair em vantagem, hein, Luan? 240 dividido por 3 vai dar 80. Ó, viu que dá uma diferença? Então, sempre dá uma diferença entre esses dois cálculos de média. Por quê? Porque aqui, ó, todas as minhas avaliações, elas têm mesmo peso. Todas elas têm o mesmo valor proporcional na formação da nota. Então, como o Luan tirou uma nota aqui, ó, menor, né, e o peso dela, em relação à média simples, é equivalente ao peso da nota livre, ele tirou 100, então teve um equilíbrio, então a nota dele fica melhor. Nesse caso aqui, como ele tirou a nota baixa numa avaliação com peso grande, né, porque é 40% da nota, o que aconteceu? A nota dele tem uma queda. Por quê? Porque ele tirou uma nota baixa e um peso grande, ok? Então, dá diferença. Não dá muita diferença, mas dá uma diferença entre o cálculo da média simples e o cálculo da média ponderada, certo? Então, a fórmula para a gente calcular média ponderada é a seguinte: o peso vezes o valor que você tem, 1, mais a soma do peso 2 vezes o valor 2, mais a soma do peso N vezes o teu valor N, dividido por P1 mais P2 mais PN, ou seja, se eu tiver 20 notas, eu tenho que ter 20 pesos aqui diferentes, e aqui vai ser a soma de todos esses 20 pesos, ok? Então, P, média aritmética ponderada, P1, P2, PN, pesos, e X1, X2, XN, valores dos dados. Então, essa é a diferença básica entre os dois tipos de média que a gente trabalha, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui, que eu trouxe alguns exercícios para nós resolvermos juntos. Então, exemplos. Calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base no seguinte bimestre. Então, no primeiro bimestre, o Carlos teve uma nota 6. No segundo bimestre, ele teve uma nota 9. No terceiro, 7. E no quarto, 5.
Prof, que média que eu vou calcular aí? O exercício não está pedindo específica, certo? Não está trazendo pesos. Então, você vai calcular qual média? A média simples. Então, como que eu vou fazer? Então, a média do nosso amigo Pedro é a média simples, que vai ser o quê? 6 mais 9 mais 7 mais 5. Dividido por quanto? Quantos bimestres? 1, 2, 3, 4. Dividido por 4. Então, a média do nosso amigo Carlos vai ser 7 com 5, 12. 12 com 6, 18. 18 com 9 vai dar 27. Então, nós vamos ter 27 aqui. Dividido por 4. Então, a média anual do nosso amigo Carlos vai ser o quê? 27 dividido por 4. Que vai dar quanto, gente? Vai dar 6 vezes, porque 7 dá 28, né? Então, dá 6, que dá 24. Sobra 3,0. Vai dar agora por 7. Vai sobrar 2, porque 28, né? E dá 5, que dá 0 aqui, 0. Então, a média anual do nosso amigo Carlos foi de 6,75, tá? Então, essa é a média anual do Carlos. Oi. Eu tava pensando, precisa ser necessariamente 10 o valor de todos os pesos? Não, não necessariamente. Você tem que dividir pela soma dos pesos. Não significa que tem que ser 10 a soma. A prof fez 10 ali para facilitar, né? Porque geralmente quando eu uso pesos, eu faço assim, fechando o 10, que é o quê? O 100% da nota. Tá, Gabriel? Mas não necessariamente precisa ser o 10. Tá, prof, obrigado. Nada. Então, aqui, ó, viram como é simples calcular a média simples, né? Muito tranquilo. Então, nosso amigo lá, a média anual, tem que pôr resposta, né? Carlos teve média anual de 6,75. E sabia que a média anual é sempre assim, né? É com decimal mesmo. Fica aqui 2 casas decimais. Quando a nota anual vocês né? Não tem uma aproximação, não tem um arredondamento, não seria 6,8, entendeu? É 6,75. Fala, Gabriel, que eu não entendi. Prof, na média anual vocês usam a média simples? A média anual geralmente é a média simples, porque não tem pesos, né? O que acontece com a média anual? Todo bimestre tem o mesmo peso. Então, qual que é o peso? É o peso máximo dele. Então, você não usa pesos, né, para te dar a média anual. Agora, a média bimestral, tem professores que usam com peso e tem professor que faz a média simples. Ultimamente, eu ando fazendo a média simples. Eu jogo tudo valendo 100, né? E aí eu somo e divido por 3, por 4, de acordo com as avaliações. Acaba, assim, ajudando os alunos, né? Você acaba favorecendo, porque vocês viram ali como dá uma caidinha? Se o aluno vai mal numa prova que tem um peso maior, a nota dele já cai. Então, nesse sistema simples, você acaba tendo um favorecimento. Então, por isso que eu uso a média simples. Mas aí eu jogo todas valendo a nota máxima. Entendeu? Então, agora, a número 2 diz assim: Weasley faz um supletivo e ele quer saber a média de idade dos alunos da sala de aula. Por isso, ele coletou os dados que estão na tabela a seguir. Então, aqui nós temos idade dos alunos da sala. Oi. O que é o supletivo? Supletivo é um ensino para pessoas adultas, vamos dizer assim. Antigamente era chamado de supletivo. Entendeu? Aquelas pessoas que fazem... a minha mãe, por exemplo, fez o ensino médio supletivo, porque ela já tinha quase uns 30 e poucos anos. Então, daí tinha essa... Hoje a gente fala educação para jovens e adultos, né? Antigamente falava supletivo. Eu não sei se algum lugar ainda chama de supletivo, mas aqui a gente conhece como ensino de jovens e adultos, né? Então, aqui nós temos nome dos alunos e a idade. Então, olha ali para você ver as idades deles, ó. Tá vendo? Todo mundo acima de 18 anos.
Wesley com 18, Sabrina com 21, Gustavo com 22, João com 24, Pedro com 25, Gabriela com 23, Sara com 21, Débora com 22, Sofia com 19 e Luiz com 20. E nós vamos fazer o quê? Ó, calcular a média referente à idade dos alunos da turma do Wesley ali. Então, vamos lá. 18, como que a gente faz? A média que a gente vai usar aqui, gente, a média simples, né? Porque nós vamos fazer a soma das idades. Então, vai ser 18 mais 21 mais 22 mais 24 mais 25 mais 23 mais 21 mais 22 mais 19 mais 20. Bem que eu acho que não compensa. Por quê? Porque são poucos valores que se repetem, né? Ó, só repete aqui o 22 e o 21, ó. Os outros não repetem. Então, eu acredito que não compensa, nesse caso, fazer a média ponderada. Dividido por quantos? Quantos alunos eu tenho na sala do Wesley? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 10. Então, fazendo a nossa soma aqui, nós vamos ter... Vou usar a calculadora para ser mais rapidinho, tá? (18) mais 21, mais 22, mais 24, mais 25, mais 23, 21, mais 22, mais 19, mais 20. Então, a soma das idades aqui, dos colegas de classe do Wesley, dá 200, já quero falar a resposta, 215. Dividido por quantos alunos? Por 10. Divisão por potência de base 10, só desloco a vírgula, o número de zeros que tem essa minha potência para a esquerda. Então, a média de idade da turma do Wesley é de 21,5 anos. Tranquilo? É simples, né, gente? É bem simples esse conteúdo. Verdade. Vamos mudar lá para o próximo. Número 3. O sindicato do condomínio Recanto das Rosas quer construir um playground e uma sala de jogos para as crianças e adolescentes. Ele quer saber qual é a média de filhos por casal referente aos moradores do condomínio. Para isso, realizou uma pesquisa cujos dados estão na tabela abaixo. Então, nós temos aqui a nossa tabela. Quantidade de filhos por casal. Número de casais. Então, temos 3 casais que têm nenhum filho. Temos 24 casais do condomínio que têm 2 filhos. Temos 6 casais que têm 3 filhos. E nós temos 2 casais que têm 4 filhos. Então, qual média, gente, é a mais apropriada para eu calcular a quantidade média de filhos dos casais desse condomínio? Qual que é a média mais apropriada? Média simples ou média ponderada? Eu acho que é a ponderada, prof. Então, nós vamos ter lá, ó, os nossos pesos, porque vai ser muito filho para... Tem poucos filhos aqui, se a gente contar em relação aos casais, né? Você veja lá a quantidade de crianças que vai ter. Dividir por essa quantidade, então vai dar muitos filhos em relação à quantidade de casais que a gente tem. 8 filhos e mais de 8 filhos por casais, já pensou? Né? Então, vamos lá, vamos dividir o nosso peso vai ser essa quantidade aqui. Então, vai ser 3 mais 24, mais 6, mais 2. Agora vai dar certo. Então, média vai ser quanto? Aqui a gente tinha dado quanto? 48, né? Não, 48 não, 74. Vamos fazer aqui. Vocês não acharam estranho, não? Ter um casal, ter 8 filhos? É difícil ter, né? Então, aqui, ainda mais que a gente tem casais que nem tem filhos lá, né? Então, aqui vai dar quanto? 8 vai dar 30. 30 e 3, 35. Então, dividido por 35. Agora sim. Então, a média vai ser 74 dividido por 34, que vai dar 2, que vai dar 70, sobra 4, 0 dá 1, e vai sobrar quanto aqui? 34 sobra 6, né? E vai dar de novo 1. Então, vai dar aproximadamente 2,1 filhos por casal. Por casal. Ok? Então, aqui, nosso peso e nossas quantidades de crianças.
tá? Senão ia dar muita diferença. Vocês viram como é fácil de perceber que está errado? Então, gente, tem que analisar aí, ó. Nós fomos aqui na empolgação, né? A prof até confundiu vocês. Então, casais são os nossos pesos, que é a quantidade de casais do... E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir filhos, né? Quantidade de filhos. Então, esses são os nossos valores a serem descobertos. Então, por isso aqui o peso, tá bom? Então, desculpa ali pelo engano da prof. Aí, tenho mais um exercício aqui. Vou fazer bem rapidinho, hoje já tá na hora. Já deu a hora? Falta 2 minutos para a hora, prof. Tá. Então, esse vai ser mais fácil. Então, ó, considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a média que o aluno obteve no curso, tá? Então, em biologia, ele teve média 8,2 e o peso era 3. Mas, em filosofia, 100 e o peso era 2. Física, nota 9,5 e peso 4. Vírgula aqui, senão vai me confundir. Mas, geografia, ele tirou 7,8 e o peso era 2. Em história, ele tirou 10 e o peso também era 2. Mas, língua portuguesa, ele tirou 9,5 e o peso era 3. Mas, em matemática, ele tirou 6,7. Por que matemática sempre tira menos? E o peso era 4. Então, isso aqui tudo dividido pela soma dos pesos. Então, qual é a soma dos pesos? 4, 7, 9. 9 vai dar 11, 15, 20. Então, dividido por 20. Então, a média do nosso amigo aí, do aluno em questão, vou fazer aqui para ser mais rápido, 8,2 vezes 3 mais 20 mais 9,5 vezes 4 mais 7,8 vezes 2 mais 20 mais 9,5 vezes 3 mais 6,7 vezes 4. Total vai dar 173,5 dividido por 20. Então, a média do nosso aluno, aí desse determinado curso, foi de... Oi, já terminou. Tá, 8,68, aproximadamente. Aqui dá 675, tá? Como a gente só vai 2 casas, então 8,68. Ok? Tranquilo, gente? Sim, prof. Então, vamos lá. Ó, tarefinha, página 184 e 185. Estudar é abrir o caminho para um futuro muito melhor. Feliz Dia do Estudante para vocês, tá? Bons estudos e até amanhã. Tchau, prof. Tchau, vou printar aqui e vou mandar no grupo, tá bom? Tchau, prof. Tchau.